O Internacional conseguiu uma grande vitória sobre a equipe do Vasco da Gama dentro de São Januário. Com isso, subiu na tabela do Campeonato Brasileiro e mostrou que tem sim muito mais time do que os seus adversários de meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, contando com uma atuação genial de Alan Patrick e ainda precisando no fim correr atrás para defender o resultado, o Inter conseguiu se impor diante do Vasco em uma partida que todos classificavam como muito difícil. Nesse vídeo, a gente repercute tudo sobre como o Inter conseguiu vencer a partida, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos repercutir a vitória do Internacional sobre a equipe do Vasco da Gama. Foi apertado no fim das contas. O Inter sofreu um pouco no final do jogo, é verdade. A gente vai falar sobre isso, mas o mais importante foi o resultado. O Inter constrói 2-1 em cima do Vasco da Gama fora de casa, uma partida que tinha sua complexidade pelo momento do adversário, pelo momento da tabela que o Vasco da Gama vivia, pela pressão que foi estabelecida em São Januário, mas o Inter conseguiu vencer. E em determinado momento do jogo até com uma naturalidade, deveria ter sido mais. Mas o Inter com essa vitória sobe na tabela do Campeonato Brasileiro e definitivamente encosta ali na parte intermediária da tabela para seguir avançando e buscando seu objetivo, tá? O Kudê começou o jogo com seu time habitual, e assim, o time titular do Inter, esses 11 que todo mundo sabe, Rocher, Bustos, Vitão Mercado, René, Johnny Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia, é um baita time de futebol. Esse time é um baita time, por quê? Tem, individualmente falando, jogadores muito bons. O Arangues joga demais, o Alan Patrick a gente sabe, o Ener Valencia joga demais, o Maurício joga demais, o Wanderson tá em uma ótima fase, a defesa ela é consistente, tem bons laterais, é um baita time e é um time bem treinado. O que me chama a atenção e é impressionante como o Inter, com os titulares, quando entra em campo, consegue se impor diante do adversário de maneira natural. O Inter sabe exatamente o que fazer, o Inter sabe exatamente como jogar, o Inter sabe exatamente como se comportar dentro de campo. E isso foi fundamental para que o Inter conseguisse construir este resultado. E nessa partida em especial, teve um detalhe um pouco diferente de outros jogos onde o Inter foi muito bem. Por exemplo, em relação ao Clássico Grenal, por exemplo, em relação contra o Santos, por exemplo, até em relação nos jogos contra o Fluminense. O Inter normalmente começa amassando o adversário. E nesse jogo isso não aconteceu. Pelo ímpeto do Vasco, pelo fato do Vasco estar na zona de rebaixamento, pelo fato da pressão do estádio de São Januário, que é um estádio muito difícil de se jogar. A torcida do Vasco apoiou bastante. O Vasco começou em cima do Inter. E o Vasco ali nos primeiros 5, 10 minutos até apertou o Internacional, criou uma ou outra chance de gol. Mas a gente via primeiro no Inter uma tranquilidade para saber suportar aquilo e uma naturalidade para o Inter reconquistar o domínio da partida que chama a atenção. O Inter aos poucos foi construindo a superioridade no jogo. E aos poucos foi dominando completamente o adversário. E aí, cara, aos 20, 25 minutos do jogo, o Inter já era o dono da partida. O Inter dominava todas as ações. O Inter tocava a bola e amassava o Vasco da Gama. De maneira natural, ao natural, o Inter soube se impor ao Vasco e soube mostrar que era um time muito melhor em jogadores e em time do que o Vasco da Gama. E aí vem o lance do gol. E o lance do gol é uma pintura. É uma obra de arte deste senhor chamado Alan Patrick. O que joga de bola o senhor Alan Patrick é um absurdo. Ele recebe uma bola do Wanderson na meia-lua e ele observa a passagem do Maurício e dá um ganchinho genial, magistral, para o Maurício entrar finalizando e fazer o 1-0 e dar ali a vantagem para o Internacional. E depois do gol, amigo, o Vasco não chegou na meta do Rocher. O primeiro tempo foi todo de domínio do Internacional após o gol, que poderia inclusive ter sido mais. O Maurício faz uma boa jogada, chuta, o Léo Jardim faz um milagre, e no rebote o Ener Valencia faz o gol, mas estava impedido por um detalhe, mas o gol poderia ter sido do Maurício antes. Uma bela chance criada pelo Inter. O Ener Valencia recebe um belo passe do Alan Patrick, sai cara a cara, dribla o marcador, chuta, e o Léo Jardim faz outra boa defesa. O Inter construiu ainda para ampliar o marcador no primeiro tempo e poderia ter sido muito mais. E o time do Inter tem se notado por isso, né? Um time que cria muito. E de novo, hoje contra o Vasco,
criou mais do que o suficiente, mas acabou não marcando todas as chances. No segundo tempo, o Vasco volta um pouco em cima. O Vasco volta apertando um pouco mais o Inter, também no embalo da torcida. E aí o gol do Inter vem no momento em que o Vasco estava crescendo no jogo. E vem na individualidade de Ener Valencia, que é um senhor jogador de futebol também. O Ener Valencia, ele incomoda todo mundo na defesa, ele corre, ele é habilidoso, ele briga. E nesse lance, ele ganha a disputa do Léo Pelé, num balão, dá a bola pro Bustos, o Bustos toca pra ele e ele atropela o Medel. O que o Valencia fez com o Medel não se faz pra ninguém. Ele atropela o Medel, ele passa por cima do experiente zagueiro chileno e bate pro gol sem chance nenhuma pro Léo Jardim pra fazer o 2-0 e ele dá mais tranquilidade ainda pro Internacional na partida. É verdade que o Ener Valencia perdeu 3 oportunidades, de novo, e 3 oportunidades que poderiam ter deixado o jogo muito mais tranquilo. Em uma delas ele chega a driblar o Léo Jardim faz uma defesa. No primeiro lance, eu falei, ele limpa o marcador e chuta para uma boa defesa do Léo Jardim. E numa outra, um chute cruzado do Igor Gomes, o Ener Valencia embaixo da trave erra em bola e perde o gol. Esses lances deveriam matar o jogo pro Inter. E de novo o Inter sofreu por não conseguir matar o jogo e trouxe o Vasco para a partida. É verdade que o Inter diminuiu um pouco o seu ritmo com as alterações, saíram o Alan Patrick, o Arangues, o Maurício, e o time perdeu muito a consistência. E aí o Vasco veio para cima e fez o gol. Em um cruzamento que veio do lado esquerdo, o Alex Teixeira conseguiu finalizar de cabeça e marcar o gol do Vasco da Gama, que diminuiu o placar e colocou fogo na partida ali. O Vasco da Gama começou a pressionar porque estava a um gol de empate. Mas o Inter, de certa forma, soube se defender e soube ser inteligente também para aproveitar o nervosismo do Vasco para cavar 2 expulsões do Vasco. Uma com o Pedro Henrique, a outra com o Carlos de Pena. O Paulinho e o Eric Marcos foram expulsos e aí o Vasco morreu completamente. O Inter ficou tocando a bola até o jogo acabar com 2 jogadores a mais. Uma grande vitória do Inter, porque o Inter agora vai para a 11ª colocação, tá? Com 38 pontos. Está a 4 pontos. Aliás, o Inter está a 7 pontos do G6, que é o Grêmio. Está a 4 pontos do Fortaleza, que é o 9º, empatado em pontos com o 10º, que é o Fortaleza. O Inter sobe na tabela e começa a sentir o cheiro da página de cima. O Inter sente o cheiro da página de cima. E com o time que tem, com o que jogou hoje, em especial no final do primeiro tempo e no início do segundo, o Inter tem condições de engatar mais 2 vitórias agora contra a América Mineiro e Curitiba, sem dúvida nenhuma. E aí sim pega o elevador no Campeonato Brasileiro. Grande vitória do Inter, a gente vai repercutir mais no Diário do Inter KTO. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!